Hoje é domingo, dia 10 de janeiro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Perigo vindo do Norte. O nosso estudo de hoje está embasado no texto de Isaías capítulo 7, versos 1 a 9. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Esse texto é interessante. Existem alguns nomes que são aqui apresentados. Logo no versículo 1 nós encontramos ali a apresentação do rei Acaz. Acaz era o rei de Judá. Você precisa manter bem claro na sua mente, quando nós vamos discutir essa questão geográfica e ao mesmo tempo política daquela região do Médio Oriente, levando-se em consideração que alguns anos antes desse momento, na época do rei Roboão, que era filho de Salomão, o reino de Israel foi dividido. 10 tribos acabaram tomando a sua independência e estabeleceram o reino de Israel, cuja capital acabou se tornando algum tempo mais tarde, já na época do rei Acabe, o esposo da Jezabel, que comprou uma montanha chamada Samaria, de um indivíduo chamado Semer, e ele construiu a capital do reino do norte em Samaria. Portanto, essas 10 tribos passaram a viver de forma completamente isolada da família de Davi, que ficou conhecido como reino de Judá, ao sul, cuja capital era Jerusalém, aonde estava o trono de Davi, porque os descendentes de Davi continuaram governando sobre o reino do sul. Apenas 2 tribos ficaram com o reino do sul, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos acabaram se estabelecendo ao norte, no reino de Israel. O texto aqui vai dizendo pra gente que vai apresentando aqui o rei Acaz, que era descendente de Davi, mas que era rei em Judá, no extremo sul. É interessante a menção que é feita logo no versículo 1, que esse Acaz era filho de Jotão e neto de Uzias. Por que esse grau de parentesco é aqui mencionado? A política internacional daquele tempo estava um pouco conturbada. Você tinha um reino que estava se insurgindo sobre aquela mesma região, que era o reino da Assíria. Não confunda Assíria com Síria. A Assíria ficava geograficamente onde hoje se encontra o atual Iraque. A Síria ficava mais ao norte de Israel, mas era vizinho do reino de Israel, cuja capital é Damasco. Síria, essa região ao norte de Israel, é também chamada de Arã, ok? Aquela mesma região onde os parentes de Abrão acabaram ficando. Naor, o irmão do Abrão, acabou se estabelecendo quando eles migravam da região da Mesopotâmia para a terra de Canaã, ok? Então, só para que você não tenha qualquer tipo de dificuldade para poder discernir a Assíria, que ficava lá na região da Mesopotâmia, no atual Iraque, da Síria, que fica mais ao norte de Israel. Sempre que a gente for falar da Síria, a gente vai falar aqui de Arã, vamos usar o nome de Arã. Israel, por sua vez, acabou acabou sendo mencionada aqui no texto como Efraim, porque Efraim era a principal tribo das 10 tribos que acabaram ficando mais ao norte, ok? Então, Efraim representa Israel, Arã representa Síria. A Assíria, portanto, que é esse reino que vem de lá da região do Iraque, bem no extremo norte, Tiglat-Pileser III, que acabou se tornando um dos principais monarcas desse mesmo império, ele estava crescendo cada vez mais dentro do seu domínio e começou a ameaçar aquela região do Médio Oriente. O mais interessante é que Arã, ou seja, Síria, juntamente com Israel, ou Efraim, eles eram inimigos históricos, até porque eles faziam fronteira um país com o outro. Eles viviam em guerra, mas quando eles sentiram que a Assíria, lá no extremo norte, lá da Mesopotâmia, começava a organizar um ataque para aquela região, eles se uniram.
o mais interessante é que o Reino do Sul, Judá, acabou também se unindo nessa mesma aliança para que eles pudessem, de alguma maneira, impedir que o reino da Assíria invadisse aquela região. Então, só para você poder entender, o rei Uzias foi, na verdade, um dos grandes líderes dessa coalizão, que compreendia Efraim, Arã e, ao mesmo tempo, o reino de Judá. Juntos, eles estavam unidos para tentar repelir qualquer tentativa da Assíria de poder tomar aquela mesma região. Entretanto, depois da morte de Uzias, Jotão, você vai se lembrar que Uzias acabou se tornando leproso, e durante um bom tempo Jotão foi o seu corregente. Por pelo menos uns 2 anos, você vai encontrar Jotão fazendo atendimento no palácio, enquanto Uzias estava separado numa parte do palácio, completamente isolado de todas as pessoas. Era ele o rei, mas quem se apresentava diante das pessoas era seu filho Jotão. Jotão, portanto, acabou herdando do próprio pai essa mesma visão anti-assíria, ou seja, essa coalizão estava bem organizada para poder repelir esses invasores do extremo norte, juntamente com Israel, que é Efraim, e Arã, ou seja, Síria. Esses três reinos estavam completamente fechados em relação a essa invasão que viria do extremo norte. Entretanto, com a morte de Jotão, portanto, que permaneceu também firme nessa coalizão, Acás, seu filho, que na parte final do governo de Jotão também foi seu corregente, Acás, quando assume o poder, ele começa a olhar agora para o quadro geral, o quadro internacional. E ele começa a perceber o seguinte: essa junção de Israel com Síria, ou seja, Efraim e Arã, juntamente com ele, contra a Assíria, essa coalizão era muito frágil. E ele começa agora a tentar perceber o seguinte, o que é melhor para mim? É manter essa coalizão desses 3 países frágeis, ou de repente me aliar àquele que com certeza em algum momento vai acabar dominando sobre nós. Ele vai romper com esse tratado que havia entre esses 3 países e vai tentar fazer uma aliança com a Assíria. É tanto que os textos, tanto de Crônicas como também de Segunda Reis, vão mostrar que ele envia um recado para o rei da Assíria, para Tiglat-Pileser III, e vai dizer: o seu servo Acás lhe envia presentes. Para enviar presentes, ele vai simplesmente saquear o templo de Jerusalém. Ele vai fazer realmente assim algo terrível com o país. O país que já estava enfraquecido, porque, como eu mencionei no nosso estudo de ontem, eles já haviam passado por um momento de ataque dos próprios vizinhos, os edomitas, os filisteus. Acás seguiu um caminho completamente contrário ao caminho dos seus pais, não apenas no que diz respeito a política internacional, mas ao mesmo tempo na busca de Deus. O texto sagrado, tanto de Segunda Reis quanto de Segunda Crônicas, vão mostrar pra gente que Acás chegou a queimar os seus próprios filhos em sacrifício. Nessa altura desse ambiente, um de seus filhos, que seria o seu sucessor, o Ezequias tinha algo em torno de 9 anos, e ele está reparando naquilo que está acontecendo também, apesar de ser apenas uma criança nessa altura. Ele está vendo aquilo que são as decisões que o seu pai está fazendo. Quando o rei Acás, portanto, está rompendo com essa coalizão com Efraim e Arã, e tentando ir direto ter com o rei Tiglat-Pileser da Assíria para poder fazer aliança com ele, os seus ex-aliados, Israel e Síria, ou seja, Efraim e Arã, eles se unem para poder atacar Jerusalém. E isso vai criar um sério problema. O Senhor Deus, nessa altura, é claro que vai, de alguma maneira, perceber que o que está acontecendo, o grande problema que tem por detrás dessa mudança na política internacional é que Acás, ele não está nesse momento confiando no Senhor Deus. Ele está tentando, através de estratégias políticas, conseguir salvar o país de um problema que vem se arrastando. Quando, na verdade, o Senhor Deus, ele tinha uma mensagem clara para o reino de Judá. Judá não deveria confiar nas coalizões que ele tentaria fazer.
A sua confiança tinha que estar embasada no Senhor. Em relação aos inimigos diretos, aos vizinhos que haviam se insurgido contra ele, Efraim e Arã, o Senhor Deus disse, olha, eu digo para você, é só uma questão de tempo. Se você confiar em mim, eu prometo a você, é só uma questão de tempo e eles passarão. Não vão ser mais do que um pedaço de madeira que ainda vai estar soltando fumaça depois de ter sido completamente queimado. Mas eu vou ser com você. Confia em mim. Tua confiança não tem que ser colocada em cima de Tiglat-Pileser da Síria. Você tem que confiar em mim. O Senhor Deus vai mandar um recado para o rei Acaz para que ele pudesse confiar no Senhor. É bem verdade que, às vezes, essa situação do Acaz acaba sendo uma realidade para nós. Nós, às vezes, quando vemos o nosso mundo desmoronando à nossa volta, nós temos a tendência de querer achar que se nós encontrarmos algo sólido no qual a gente possa se apegar, que a gente vai conseguir ultrapassar essa crise. Era o que Acaz estava tentando fazer. E às vezes a gente tenta encontrar essa segurança dentro dos relacionamentos, tentamos encontrar essa segurança dentro da própria situação financeira, ou de qualquer outro tipo de situação dentro dos relacionamentos interpessoais que possa trazer algum tipo de segurança para a gente. O que o Senhor Deus está dizendo aqui é que a nossa confiança tem que estar sendo estabelecida sobre o Senhor. Eu gosto muito da maneira como os Salmos, por exemplo, trabalham essa ideia. Mais de uma vez os salmos vão dizer, olha, tem alguns que confiam em carros, outros que confiam em cavalos. Nós, entretanto, confiamos no Senhor, nosso Deus. Nossa confiança está sendo depositada sobre Ele. Todas as vezes na história que um rei, que um monarca ou que uma pessoa deixou de confiar nos elementos externos para poder confiar em Deus, o Senhor Deus operou grandes milagres e grandes libertações. Mas essas libertações, elas sempre antecederam ao momento em que aquele que estava na liderança teve que tomar uma decisão. A decisão de confiar em Deus ou de tentar, através dos artifícios humanos, conseguir encontrar respostas. Nós estamos vivendo, nesse início de ano, um momento realmente complicado, eu sei disso. Quantos de nós estamos tentando encontrar soluções para os diversos problemas que estão acontecendo por causa dessa pandemia, por causa do coronavírus? Problemas financeiros, desemprego, a própria questão sanitária. Hoje, enquanto eu estou gravando aqui essa mesma mensagem, recebemos uma notícia por parte do governo de São Paulo de que o índice de pessoas que estão morrendo de Covid-19 aumentou em cerca de 30% nesse início de ano. E os prognósticos dos infectologistas é de que muito em breve isso aí vai aumentar muito mais ainda. O prognóstico não é bom. A nossa confiança vai estar sendo estabelecida em quem? Eu não quero com isso dizer a você que a gente não tem que usar os elementos que estão à nossa disposição à volta, não é isso. Mas é que a nossa confiança tem que estar estabelecida no Senhor. Nossa vida aqui é passageira, é transitória. O Senhor Deus tem um grande propósito para a nossa vida. Nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Se ela ali estiver, pode ter a certeza de que, independente das circunstâncias externas, a solução que nós precisarmos, o Senhor Deus nos dará. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus para que nos ajude nesse começo de ano a estabelecer a nossa confiança nele. Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que podemos confiar em Ti. Mesmo que os céus e a terra passem, as suas promessas, as suas palavras jamais passarão. Ajuda-nos a confiar nisso. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?